Fala pessoal, Arthur Chiniachik por aqui, mais um vídeo sobre o mercado de palestras. Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ter sucesso como um palestrante profissional. E aí, será que você sabe tudo o que você deveria saber para performar bem no mercado de palestras? Eu acabei de dar uma mega blaster aula aqui e é isso que você vai conferir. Mas antes de você conferir, eu quero que você siga o canal, prestigie deixando o seu like, ativa o sininho para você não perder futuros vídeos e bora para o mercado de palestra. Então bora lá. Você quer ser um palestrante profissional ou você já é um palestrante profissional? Você teve aí um 2020 agitado, né? Muita mudança, o online vindo cada vez mais forte e agora você já está sabendo que tem vacina rolando, vários países estão vacinando, o nosso vai começar daqui a pouco, se tudo der certo. E aí você está pensando, então vai voltar os eventos presenciais, com certeza absoluta. Ninguém nunca teve dúvida disso, talvez se você teve, já passou, porque a gente vai voltar a se encontrar. Os seres humanos são bichos sociais, a gente precisa estar um junto do outro. E é isso que a gente vai fazer. O online vai sumir então, Arthur? Imagina, pelo contrário. O que foi criado no online vai continuar no online, vai continuar expandindo, a gente vai voltar para o presencial e ainda vai surgir no meio dos dois o híbrido. O híbrido, que é onde você tem pessoas do seu lado, pessoas ali que estão assistindo ao vivo e pessoas que estão de casa. Ou seja, o público desse mercado de palestras, de treinamento, ele só vai crescer daqui em diante. E eu vou falar para você como que você vai poder aproveitar a grande onda que está sendo se formada. Qual que é essa grande onda então, Arthur? Durante 2020, as empresas tiveram uma retração forte do número de eventos. Muita coisa mudando, as pessoas não sabiam aí o que ia acontecer e agora, já no final de 2020, você repara que muita gente está falando sobre eventos em 2021. Então você tem aí no começo do ano vários eventos híbridos, para o segundo semestre já apostando ali positivamente que a vacina vai dar certo, que a gente vai passar dessa ainda esse ano, vários eventos sendo agendados presenciais no segundo semestre. Quando você tem grandes eventos de convenção, congresso, eventos de sindicato, associação, empresas precisando estabelecer ali um novo ritmo de jogo, um novo normal, como é que vai ser trabalhado tudo isso, você vai ter palestrantes no centro. Palestrantes sempre estão no palco onde esses eventos acontecem. E aí, será que você vai ver essa onda se formar para você começar a remar? Ou será que você vai só olhar a marola e vai falar, peraí, eu tenho que me preparar? E Arthur, por que as empresas gastam tanto dinheiro investindo em treinamento, em palestra, em confraternização e em evento? Olha que interessante. A maioria das empresas, elas são regidas pela governança corporativa. Dentro da estrutura de governança corporativa, existem algumas exigências para que essa empresa ela tenha ali uma capacidade de mostrar para o mercado, para os seus investidores, que ela faz uma série de coisas. E aí, o que você vê é que as empresas são exigidas de terem um volume específico de budget, de tempo, né? O budget é um investimento, para que as pessoas de dentro da empresa estejam em desenvolvimento constante. Isso mostra para os investidores, para os outros stakeholders, para os parceiros de mercado, de que essa empresa ela não só está boa hoje, mas como ela continuará se desenvolvendo. Ou seja, é muito positivo. E aí, existe um budget, né, que é um valor de investimento destinado principalmente para o departamento de RH, para ele treinar e gastar com o desenvolvimento dessas pessoas. Existem outras maneiras de investir em educação dentro da empresa? Existe. Existe MBA, existe especialização, existe pagar uma pós, vários outros tipos de curso. Mas vamos lá, se eu sou o gerente de RH e eu tenho um dinheiro para investir, eu vou investir em você pagando um MBA, que você vai ficar 2 anos cursando, vai demorar 2 anos e meio, 3 anos para usufruir desse investimento que eu estou fazendo em você. E pode ser que daqui a 3 anos, 4 anos você vá embora. Então eu gastei ali 2 anos, mais um montante grande de dinheiro para você começar a dar resultado depois de 2 anos e no 3º ano você vai embora. Será que vale a pena? Ao mesmo tempo eu posso fazer um evento de 1 dia, 2 dias, 3 dias, forte, poderoso, que vai despejar um volume de informação alto, mas o mais importante, que vai fazer uma mudança comportamental na minha equipe. Essa mudança comportamental na minha equipe vai fazer com que naturalmente elas deem mais resultado. Qual dos dois que você escolheria? Obviamente,
esse investimento que é menor, que é de curto prazo, que é um investimento de médio prazo e que eu vou colher os resultados daqui 1 ano, 2 anos, até 3 anos depois. Porque depois disso é muito incerto o que vai acontecer. Muito incerto o que vai acontecer com a empresa, com o funcionário, com todas as partes. Então você vê aí, por conta dessa necessidade de apresentar um planejamento de longo prazo de desenvolvimento da sua equipe e da necessidade de eu desenvolver agora para o curto e médio prazo, você vê um alto investimento nos treinamentos. O fluxo, ele consiste em alguns passos. O primeiro passo é o contratante, tá? Ele tem uma necessidade ou uma oportunidade que ele quer agarrar. Então, bora lá. Você tem aqui um contratante, tá? Você tem o seu contratante. Esse contratante, ele sempre vai ter um problema que ele está vivendo ou uma oportunidade que ele quer alcançar. Se você for ver, 99,9% das palestras, qualquer palestrante profissional, como eu, como o Roberto Chiniachik, como vários outros alunos que a gente já formou, ou a empresa está vivendo um problema, dificuldade de venda, dificuldade de caixa, o time não está unido, as pessoas não estão motivadas, ou ela tem uma oportunidade. Putz, ano que vem vai ser muito bom para a gente, vai abrir um mercado, a gente vai comprar uma nova empresa e eu preciso abraçar essa oportunidade, ok? Aí, a partir disso, eu vou atrás de buscar o quê? Opções. As minhas opções, geralmente, ela vem de 2 grandes núcleos, tá? A minha primeira opção, ela vem dos bancos de palestrante. Bancos de palestrante. Ai! Tá? A minha segunda opção é falar direto com o palestrante. Tá? E aí eu vou falar ou com a equipe, ou com o escritório, ou com qualquer fonte ali de contato que eu tenha. Óbvio que o banco de palestrantes, ele vai depois falar com o palestrante, ok? Olha que interessante esse fluxo aqui. Depois que o contratante for falar com o banco, tá? Ou qualquer agência, qualquer empresa que faça curadoria de palestrantes, ou falando direto com vários palestrantes, eu vou chegar ali num grupo específico, ok? Então, depois que eu fizer esses dois, eu vou chegar aqui e eu vou chegar num grupo de triagem. O que é esse grupo de triagem, Arthur? São opções que eu tenho. Eu tenho a opção 1, a opção 2, a opção 3, tá? No geral, em torno de 5 palestrantes é o que se vê dentro dos RHs. Mas se a empresa não é bem organizada, se ela não fez ali muito certinho o trabalho de casa dela e tal, ela vai para 3, tá? Se vê muito essa urgência dentro do RH e aí você não tem 5 possibilidades que estão alinhadas com a diretriz, estejam no posicionamento, que são pessoas que você gostaria de estar no seu evento. Então as pessoas acabam reduzindo um pouquinho, tá? Olha que interessante você entender que só depois da triagem é que vai começar a negociação. Antes disso, e até por isso que eu nem coloquei aqui, porque a parte de negociação, gente, é a hora que está dando tudo certo. Quer dizer, eu quero você também me quer, e agora a gente precisa chegar numa data e num valor. Essa é a parte mais fácil. Para que serve na prática uma palestra? Geralmente, você vai ver os contratantes buscando 4 funcionalidades para uma palestra. O primeiro objetivo prático que você tem é um objetivo que a gente chama de técnico. O que é um objetivo técnico? Vamos instalar um novo software,
De repente a gente vai começar a usar uma nova máquina, um novo hardware, ou a gente agora vai mudar de prédio, ele é um prédio com um sistema novo ali de segurança, alguém precisa vir dar uma palestra técnica, tá? É uma palestra, por exemplo, de um produto novo, ninguém sabe usar esse produto, não sabe as especificações, é uma palestra técnica, ok? Depois você tem as palestras chamadas de motivacionais. Tá? Arthur, mas eu sei que as palestras motivacionais estão caindo e muito e tal. E deixa eu te falar, na verdade, todas as palestras são motivacionais. Todas. Por quê? Ou você motiva as pessoas para saírem caminhando depois que você falar, ou não vai valer de nada aquilo que você está falando. Mesmo quando você for técnico, você também precisa ser motivacional. Mas a gente tem uma forte busca por empresas que falam assim, Arthur, poxa, eu só quero que no final o pessoal esteja lá, vamos embora, vamos fazer, vamos bater meta e tal. Então as palestras tidas como motivacional. Elas servem para quê? Para quebrar os obstáculos internos da equipe que não está acreditando que pode fazer algo. Então, quando, por exemplo, agora vai ter pandemia, eu fui chamado para muita palestra, que era para falar para as pessoas que elas tinham que se manter motivadas apesar da gente estar no meio de uma pandemia. Então, o meu trabalho era quebrar as objeções e os medos que a pessoa tem em relação ao ano dela. Ok? Essa é uma palestra extremamente comum também. Você tem as palestras inspiracionais. Quais são as palestras inspiracionais? O inspiracional são as palestras que abrem a sua cabeça, que te trazem inspiração, tá? Então ela vai te trazer coisas novas, vai trazer maneiras de pensar nova, de repente ali uma palestra de inovação, uma palestra de tecnologia, uma palestra até de liderança humanizada. São palestras que vêm abrir a sua cabeça para você falar, nossa, nunca tinha pensado nisso. Vou me inspirar nisso e vou criar coisas novas para dentro da empresa, ok? São as palestras inspiracionais. E o quarto tipo de palestra são as palestras de entretenimento. Então, deixa eu escrever aqui. Entretenimento. Tá? As palestras de entretenimento, elas são as palestras divertidas, as palestras gostosas, como, por exemplo, stand-up comedy, palestra humorística, palestra de show de mágica. Todas essas são palestras que elas servem muito mais para quebrar a energia, que muitas vezes é uma energia densa, da convenção de vendas, da convenção de produto. Elas não têm tanto a ambição de mudar o comportamento, como essas duas têm, a motivacional e a inspiracional, elas são comportamentais, elas querem mudar a maneira com que você faz algo, pensa algo, mudar a emoção que você tem em relação a algo para que você mude os seus comportamentos. Bom, e agora vamos entrar em quem são os contratantes de palestra do nosso mercado. Em primeiro lugar, você tem as empresas. Aí você vai falar, nossa, Arthur, mas eu achei que, na verdade, as empresas eram todos os contratantes. Não. Vou te falar que provavelmente dá perto de 30% ali de empresas, eles são um grande grupo de contratantes, mas eles não representam nem 50% do mercado. Aí você tem depois as associações. Associação comercial, a associação de logística, a associação dos taxistas, a associação... Todas as associações têm convenções, têm eventos, têm congressos. E quem está no meio delas? Os palestrantes. Aí você tem depois os sindicatos. Mas inúmeros sindicatos levando palestrantes para dentro das suas empresas. Aí você tem depois o congresso, tá? Congresso de odontologia, congresso de medicina, congresso de inovação, congresso de... Depois você tem as feiras, né? Aí você tem a feira do empreendedorismo, a feira das universidades, a feira de não sei o que lá, a feira de blá blá blá. Isso daqui são só alguns dos contratantes, só para vocês entenderem. Só para e pensa que dentro de empresas, você tem todas as empresas, tem todos os bancos, todas as montadoras, todas as empresas de seguro, você tem todas as startups, tudo dentro de uma dessas só. E você tem vários e vários e vários grupos de contratantes diferentes. Então é um volume absurdo de contratantes que movem o nosso mercado. E quando que eles contratam? Nesses momentos que eu falei para vocês.
convenções de final de ano, nos congressos, nas feiras, nas confraternizações, em momentos de ruptura ali no meio, em momentos de muita mudança, tá? Então não é só no final do ano, no começo do ano. Você tem ali no meio do ano inúmeras palestras que precisam ajudar as pessoas a correr atrás de algo que está dando errado ou correr atrás de algo ali que pode ser bem feito e isso vai alavancar os resultados da empresa. Dentro desses 56 mil palestrantes que cobram cachê, que dão palestra, você tem aqui alguns tipos de palestrante. O primeiro tipo de palestrante é o palestrante profissional. A pessoa que é treinada para isso, que tem ali uma estrutura para isso, que tem um negócio de palestra e, obviamente, ganha um cachê para falar no palco, tá? Então você tem ali o palestrante profissional, ok? Depois você tem um grupo que tem crescido cada vez mais, que é o grupo dos influenciadores, tá? São influenciadores do mundo digital. E que, óbvio, pelo tamanho da audiência, pelo tamanho do impacto, essas pessoas têm chamado cada vez mais para dar palestra. Você também tem aí, dentro do terceiro grupo, os empresários. Então, você pode ver, de repente, uma palestra do Paulo Leman, do Abílio Diniz, do Carlos Wizard, do Flávio Augusto. Eles são empresários, tiveram sucesso, alcançaram algumas coisas e aí eles são chamados para contar isso para o mundo, tá? Você tem também o grupo dos executivos. Tá? São pessoas que trabalham ali em corporações geralmente de tamanho médio ou grande, tá? Pode ser de empresa pequena? Pode, mas não é tão comum. O mais comum é você ter pessoas uma pessoa da IBM, da Google, da Coca-Cola. Eles carregam um sobrenome de uma grande empresa, eles são executivos, ok? E você tem, por fim, aqui os especialistas. Especialistas, tá? O que são os especialistas? Por exemplo, você pode ter uma palestra do Átila, que é o biólogo que foi lá no Roda Viva, que tem sido uma pessoa bem importante nesse 2020, com certeza ainda em 2021. Ele é um especialista e ele está sendo chamado para falar em vários lugares. Por quê? Porque nesse exato momento precisam de especialistas falando sobre esse assunto específico. E você vai ter especialistas de várias áreas indo falar. Então, às vezes, você tem um especialista em inovação, você tem um especialista, por exemplo, agora com a mudança legislativa da internet, vários especialistas desse mundo, do mundo legal, do mundo da internet, eles vão lá para falar dentro das empresas, o que pode, o que não pode, como é que você pode fazer uma página de internet, não violar as regras e por aí vai. Ok? Então, legal, Arthur, já entendi boa parte do mercado, agora eu quero entender quem que é contratado, quanto que ganha, como que faz para eu ganhar cada vez mais dinheiro, porque eu quero crescer nesse mercado. Então, bora lá, vem comigo. Primeiro passo extremamente importante é você entender o que as pessoas demandam do palestrante. Transformação. Ninguém no mundo ganha 5 mil reais, 10 mil reais, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais a hora, simplesmente para despejar informação. Informação virou commodity. Se você tem informação e passa informação, você é um professor. Parabéns, você vai ganhar 100 reais, 120 reais por hora. Se muito. Se você é um palestrante, você precisa mudar comportamentos. E aí começa a ficar um jogo muito interessante aqui. O que vai definir, tá, o seu cachê? O que vai definir? Primeiro, o seu histórico de sucesso. Tá? Arthur, mas então eu não ferrou, porque eu não tenho histórico de sucesso. É a minha primeira palestra, estou começando agora. Por isso que você vai dar um monte de palestra pro bono. É o jeito. Como que você sabe se um médico é bom? Você deixa ele na residência lá, pagando uma nota para trabalhar. E aí você vê o histórico dele depois. Você analisa o histórico dele depois, e aí você fala se é um bom médico ou um mau médico. E aí ele vai para um bom hospital ou um mau hospital. É a mesma coisa para você.
você vai fazer de graça. Você vai dar palestras de graça até que as pessoas falem, nossa, a palestra dele é muito boa. Eu vou falar para vocês, eu fiquei 6 meses só dando palestras de graça, em tudo quanto é canto que eu podia. E até hoje, quase 4 anos depois que eu comecei oficialmente nesse mundo, eu dou palestras de graça. Aliás, hoje à noite eu vou dar uma palestra de graça. Quanto mais histórico, melhor for o seu histórico, melhor. Segundo ponto extremamente importante para te contratarem é a sua autoridade. Tá? Então, o que pode te dar autoridade? Tá? Primeiro, a academia. Academia. Óbvio que o seu histórico também te dá autoridade. Talvez seja uma das coisas que mais te dá autoridade é o seu histórico. Mas a academia também. Que academia, Arthur? Faculdade. Ele é o pós-doutorado em Harvard em neurociência. Porra, deixa eu ouvir esse cara. Ok? Outra coisa que te dá autoridade, mídia. Ai, nossa, o cara do Fantástico, lá o médico que foi no Fantástico. Já vai te dar muita autoridade, ok? Coisas que também te dão autoridade, além de um número grande de pessoas falando que funciona, além de um título acadêmico, além de mídia. Gente, é muito importante. E esse é o mais importante, vou até escrever maior. Audiência. Audiência. Se você é um médico que tem 2 milhões de seguidores, gente, pelo amor de Deus, vão querer te trazer. Primeiro porque vai ajudar a empurrar o evento. Segundo porque todo mundo te conhece, tá todo mundo lá falando de você. Audiência é um dos pontos mais importantes para você ser contratado, tá? Existem pessoas com grande audiência e baixo histórico de sucesso, eles conseguem ter um volume de palestras. Mas existem pessoas com histórico de sucesso incrível, com 0 audiência. Essas pessoas não são contratadas, ok? E, por último, a razão de você ser contratado é você ser um especialista. Tá? Então, se você é muito especialista em algo, e óbvio, de novo, você tem que ter um histórico de sucesso que mostre que você é um especialista. No geral, você tem que ter autoridade, uma autoridade acadêmica, é muito boa. A mídia tem que ter falado que você é um especialista. Você tem que ter uma audiência falando isso. Mas você ser muito, mas muito especialista em algo vai possibilitar que você seja contratado como palestrante, porque você é a melhor pessoa que sabe daquele pontinho, daquele parafuso específico ali. Então, bora. O processo de contratação. Então, vai lá. Processo de contratação. Processo de contratação. Primeiro ponto. Algum departamento tem uma demanda. Como eu falei para vocês, geralmente querem resolver um problema ou atender uma oportunidade. Surge uma demanda num departamento. Ela é enviada para o departamento de RH. E o departamento de RH, ele tem ali a meta, o objetivo de construir geralmente um evento. Tá? Um evento que vai atender várias coisas, entre elas precisa de uma palestra específica para falar algo XYZ, que juntos eles vão criar isso. 3. O departamento de RH, ele vai, como eu falei para você, levantar as opções. Podem ser que sejam 2, 3, 4, 5... Entre 3 e 5 é o que a gente costuma ver. Empresas muito sérias, empresas de multinacional, são 5 opções. Então o RH vai levantar 5 opções de palestrante. Palestrantes que tenham a ver com a diretriz do que a empresa está buscando, palestrantes que falem de uma maneira que a empresa fala, que tem um match com a cultura, um palestrante que está num momento ali que está conhecido, está sendo falado, legal. 5 palestrantes, depois você vai levar para o 4, vai ser feito ali um pedido, né, para que esses, pedido de proposta, né, para que esses palestrantes, eles enviem a proposta.
Aí as propostas são analisadas. Então são mais ou menos ali 4, 5 gestores, mais uns 3 analistas, às vezes vai um diretor. É uma reunião expandida e eles vão olhar juntos o que eles acham que é melhor diante do objetivo do evento, diante das diretrizes da empresa, diante da cultura da empresa, qual que é o palestrante que tem melhor fit para esse evento, para esse ano. E aí eu vou te falar que existe uma pesquisa, a fonte está citada aqui embaixo, de que 75% das contratações de palestras são indicações. Aí você fala, nossa, Arthur, mas espera aí, então é um mercado super fechado, não dá para entrar nunca. Não, calma. Não é indicação de um primo que trabalha no RH, que indicou e falou para você ir para lá fazer a palestra. A indicação é de pessoas que viram conteúdos, pessoas que foram impactadas, pessoas que foram numa palestra, foram num congresso, ou de ter ouvido um outro colega, de ter ouvido alguém falar de você. E aí eu quero te ressaltar novamente a importância de você fazer conteúdos gratuitos e despejar ele na internet, de ter uma audiência. Tá vendo como é importante você ter uma audiência? E de você fazer palestras gratuitas. De novo, voltamos para o histórico de sucesso e para a audiência. É óbvio, se eu fui num lugar e eu vejo que a outra pessoa deu certo, que foi legal, eu já curti a palestra dela, ela é uma pessoa que tem audiência, muitas pessoas já assistiram o conteúdo dela, a probabilidade de eu estar errado é muito baixa. Você precisa pensar que a pessoa da RH ela não quer errar. Ela, aliás, não pode errar, porque ela tem ali 1, 2, 3 contatos, né, de eventos no ano para acertar e mostrar o que ela faz. E aí vai lá no evento, ela vai trazer uma pessoa que ela nunca viu. Não vai, não se iluda. Ela vai trazer as pessoas que têm histórico de sucesso e as pessoas que têm audiência. De novo, como que eu tenho histórico de sucesso? Sai dando palestras gratuitas para todos os lugares do mundo, dando live, cursos, o que você puder para criar o seu histórico. E crie, sim, obviamente, uma audiência. Pessoal, mas eu preciso fazer um parênteses aqui que não é sobre mercado de palestras. Aqui já é sobre estrutura. Não adianta nada você saindo dar 1 milhão de palestras pro bono e você querer ter uma audiência se o seu conteúdo é ruim, se você não tem storytelling, se você não é um palestrante, se você não entende qual que é a estrutura da organização de informação de um palestrante profissional. Você vai dar um monte de palestras pro bono, história que você vai ter um histórico de fracasso das pessoas que foram e falaram, é ruim. Ok? Então toma cuidado. Antes de você querer ter uma audiência, você tem que saber que você tem a capacidade de transformar essas pessoas. E é exatamente por isso que agora, né, fazendo um mini merchanzinho aqui, você tem que fazer uma formação de palestrante profissional. Não dá para você querer sair fazendo algo que você não sabe fazer especificamente, treinado ali através de um método. Ok? E aí estão analisando aqui as pessoas, como eu falei para você, tem as indicações. Pô, eu trabalhava na empresa tal, a gente chamou fulano, fulano conseguiu. Poxa, nossa, eu adoro o conteúdo de ciclano, assisto muitos vídeos de fulano. E aí o que você vai notar? Que a próxima forma de ser contratado é pelas mídias sociais. Isso também, de novo, de acordo com a pesquisa, né? De acordo comigo, tá? 45% utiliza das redes sociais para conhecer mais do trabalho do palestrante. 42% utilizam o Google, e o Google tem não só as matérias, mas você tem o site da pessoa, tem um blog, você consome mais informação. 32% dos contratantes, eles usam empresas de curadoria, tá? O que são empresas de curadoria? Aí você tem bancos de palestrante, você tem os eventos, você tem ali, tá? Então 30% fala, olha, Arthur, eu uso curadoria de terceiros para me ajudar. Então, basicamente, você tem que ter um bom relacionamento com os bancos, com as empresas de eventos, ter um bom networking. Você tem que ter uma presença digital forte para que as pessoas procurem no Google e vejam conteúdo de qualidade. Você tem que estar na mídia. Você tem que estar nas mídias sociais para que você tenha conteúdo, as pessoas possam assistir, possam ouvir você. E, óbvio, você tem que ter um histórico de sucesso e uma audiência para que as pessoas ali indiquem você para ser contratado. Ok? Aí, feito tudo isso, pensado tudo isso, olhado tudo isso, consumido os conteúdos, chegou a hora de dar a decisão final. E aí a gente vai chegar no passo número 6, que é o fechamento. Tá? É a hora que vai realmente ser decidido, vai falar, vamos com esse palestrante aqui. E aí depois desse fechamento, vem proposta, rola uma negociação ali, então no fechamento você tem, óbvio, uma negociação, e aí, 7, você já realmente começou, que é o que é chamado de reunião de
alinhamento. Pá. E aí, realmente já fechou e tal, mas óbvio, é vital que você faça uma reunião maravilhosa, que você esteja engajado, que as pessoas te amem e que elas, né, queiram continuar aí com essa decisão que elas fizeram com você. Bom, agora que eu falei sobre quais são as características que vão fazer você conseguir ser contratado, como que funciona o processo de contratação, você deve estar pensando, pô, Arthur, mas e aí, qual que é o cachê que paga-se para um palestrante? Segundo a mesma pesquisa que eu estava citando para você, olha ali embaixo, 50% das empresas falam que topam pagar acima de 5 mil para os seus palestrantes. A grande maioria das empresas topa pagar ali 5, 6, 7, 8 e 18,3% das empresas topa pagar mais de 14 mil. 14 mil reais para você fazer uma palestra. Nada mal, né? Então deixa eu te explicar como é que você pode sair de 1.000 e ir para 20 mil. Eu vou te explicar o conceito de pirâmide. Oh, filha de uma puta, não dá para falar escrevendo. Pirâmide da autoridade. O que é pirâmide da autoridade? Quanto mais autoridade você tiver, e quanto mais específico você for no seu nicho, ou seja, no problema ou na oportunidade que você atende, mais você vai ganhar por palestra. Então, bora lá. Aqui você vai ver que na pirâmide da autoridade, o primeiro nível que você tem são palestrantes que a gente chama de generalista, tá? O que é generalista? Eu falo de tudo, eu sei tudo. Se você for olhar na audiência dessa pessoa, ela grava vídeo de tudo, ela fala de vários temas, vários problemas, várias oportunidades. E a audiência dela é pequena. Então, o generalista, ele geralmente vai conseguir cobrar no máximo 5 mil, tá? Ou seja, ele vai cobrar menos do que 5 mil reais, tá? 5 mil reais. Os especialistas. Os especialistas, eles já são pessoas que conseguem cobrar mais, porque eles falam de um assunto específico, ok? E ele já tem mais audiência. Então, eles conseguem cobrar ali em torno de 5 a 10 mil reais. Imagina, então, que uma pessoa, já que passou do iniciante, já cobra entre 5 a 10 mil reais, isso segundo pesquisa, tá? Ela já tem ali um posicionamento claro, ela já é bem específica no que ela faz e ela consegue ter uma audiência já. 5 a 10 mil reais. Aí depois você fala assim, pô, o que vem depois disso, Arthur? Tô curioso, vamos subindo, vamos junto. Você tem as pessoas que são as grandes autoridades, tá? A autoridade é alguém que dentro de um nicho, de um grupo específico de pessoas, ela é reconhecida. Então ela tem uma fama, mas é uma fama que só funciona ali para aquela turma. Então de repente você tem ali, por exemplo, um técnico de futebol. E ele é famoso, mas ele é só famoso entre o mundo dos boleiros. Aí você já tem um técnico que passou disso, um técnico que foi além disso. Então, se eu falar para você assim, qual que é o técnico de vôlei mais famoso do Brasil? Você vai falar, Bernardinho. E se eu falar para você, qual que é o segundo técnico mais famoso? E o terceiro técnico mais famoso? Eu aposto que se você fosse uma jogadora de vôlei ou um jogador de vôlei, você vai falar vários para mim. Só que o que acontece? Quando você não tem autoridade fora do seu nicho, você é meramente uma autoridade. O que é bom, é muito melhor do que ser generalista e especialista. Mas ainda vai levar você ali para um cachê mais ou menos, óbvio, estou falando mais ou menos, na faixa de... E essas autoridades, elas ganham em torno de 10 a 25 mil. Aproximadamente, são números, óbvio, aproximados. Então, você vai ter aqui 10 a
25 mil para as autoridades, pessoas conhecidas dentro de um mercado específico, que são a celebridade, autoridade. O que quer dizer uma celebridade? Tá? A autoridade. É, por exemplo, você ser o médico que vai de manhã na Fátima Bernardes. Você é o médico que vai na Ana Maria Braga, o fisioterapeuta que estava lá no Fantástico. Você é uma autoridade dentro do seu mundo, mas você já virou uma celebridade. Você expandiu e você ficou famoso em outros nichos. Aí, meu amigo, o cachê só sobe. Porque você tem a sua especificidade do problema ou oportunidade que você fala, vou frisar isso muito ao longo dos nossos vídeos, e você tem uma audiência grande. Quanto mais específico e mais audiência, mais você vai ganhar dinheiro. A celebridade e a autoridade, que já é alguém que extrapolou o seu núcleo, o seu nicho e é famoso, ela geralmente cobra um cachê mais ou menos em torno de 25 a 50 mil reais por palestra. Interessante, já começou a ficar bem interessante esse jogo. E aí você deve estar falando assim, Arthur, quem que está no topo da pirâmide? Quem são então as pessoas que cobram os maiores cachês? São os grandes mitos. O que são mitos, Arthur? Que tem gente que chama de papa, de guru, o rei, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, então, um generalista. Vamos pensar o mundo do futebol junto comigo. Eu tenho um generalista, alguém que não tem audiência e alguém que não tem resultado, não tem ali poder no nicho dele. Sei lá, é um técnico, um jogador que não virou, jogou pouquinho, não deu certo. Aí você tem um especialista, que é um jogador que tá num time, tá na Série A do Brasileirão, legal. Poxa, já é alguém ali que consegue uma palestra de 5 a 10 mil reais. Mas ele não está num time grande, ele não é notório, ele não é famoso. Aí você tem uma autoridade. Uma autoridade é alguém que dentro do mundo do futebol já é conhecido, é alguém que as pessoas sabem quem é, ele está no programa de bate-bola lá direto, ok? E aí você sobe um pouco, você tem a celebridade. É alguém que não vai na TV só para ir nos programas de bate-bola. Ele vai na TV para ir num programa de outro assunto. Já é alguém ali que transcende, né, o nicho específico, o segmento dele de futebol. E um mito consegue cobrar mais de 50 mil reais, tá? Eles têm um cachê maior do que 50 mil reais. Então, deixa eu pôr aqui o K. Opa, acho que eu tinha esquecido, né? Então, se você tem, por exemplo, um Ronaldo Fenômeno, um Pelé, ou, por exemplo, Bernardinho. O Bernardinho já saiu do nicho de vôlei. O Bernardinho ficou maior do que o vôlei. Então, se você quer crescer no mundo de palestra, ser contratado, você precisa ter, claro, todos esses conceitos e trabalhar bastante para que você consiga aproveitar a nova grande onda. Nós que estamos aqui num lugar onde a gente pode ver privilegiado o que está acontecendo, que temos contatos com os maiores bancos de palestrantes, eu posso garantir para você, ela vai acontecer em 2021. Eu tenho certeza que eu e os meus melhores alunos vamos surfar a onda. E aí? Será que você vai esperar realmente ela se armar para começar a remar e de repente correr o risco de ser arremessado por ela e de até se machucar? Ou você vai começar agora, na hora certa? Agora que você já entendeu tudo sobre o mercado de palestras, já sabe como ser contratado, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo falando o que mais você gostaria que eu te ensinasse sobre esse lindo mercado de palestrantes. E, além disso, se você quiser saber mais conteúdos ou seguir em outras redes para ter mais oportunidade de aprendizado como essa, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ver outras redes sociais nossas em que você tem total abertura. Você vai ver outras redes sociais nossas com conteúdos diários e gratuitos para você. E aí, bora surfar a próxima onda do mercado de palestras? Tô te esperando lá!